Nesse 27º domingo desse tempo comum, o Evangelho de hoje é de Lucas, no capítulo 17, versículos 5 a 10. Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesseis fé, mesmo pequena como um grande mostarda, poderia dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber. Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que lhe havia mandado? Assim também vós, quando tiverdes feito tudo o que vos mandaram, dizeis: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, se tivesses fé, questão de fé e também de nos considerarmos apenas servos inúteis. Talvez um pouco difícil, mas vamos ouvir e meditar o que Deus tem a nos ensinar nesse Evangelho de hoje. Padre Pedro, quando os apóstolos disseram a Jesus: aumenta a nossa fé, será que ele esperava de Jesus essa resposta? É verdade, eles esperavam uma resposta afirmativa, dizer: olha, você tem pouca fé, agora eu vou dar uma dose de ânimo, de fé, né? Mas no fundo, eles pediram a fé para poder fazer obras que Jesus vinha fazendo. Mas Jesus mostra que ele não tinha tanta fé assim. Porque se a grã de mostarda é a menor de sementes, Jesus disse: nem isso ele tinha de fé, né? Se tivesse fé do tamanho de grã de mostarda, poderia dizer a essa amoreira: sai dali e vai te plantar ao mar, né? Que a nossa fé é tão pequena e tão pequena que precisamos o tempo todo pedir a Deus: aumenta a nossa fé. E não aumentar a nossa fé, nós temos que cuidar, né? Para que não nos afastemos de Deus verdadeiro, porque da exigência da fé, exigente é reconhecer um só Deus, o seu Filho único e a força do Espírito Santo que conduz, e também as obras de Deus através da igreja, através dos irmãos e irmãs. É a nossa fé vai crescer quando vemos Deus agindo dentro do irmão, e lá encontramos a Deus. E a nossa fé, nas provações que nós passamos, e quando vemos que Deus que está atuando, a nossa fé vai crescer. E na ajuda, nas coisas que fazemos, por mim mesmo não conseguiria, mas isso é Deus. Então, a minha fé e a nossa fé vai aumentar mesmo. Não é algo que Deus vai deixar assim, vai colocar repentinamente. Não, Ele nos faz aumentar a fé por aquilo que nós temos que conviver, acreditar e ver e enxergar. Na atuação, nossa fé vai crescendo mesmo. Mas os discípulos não esperavam tudo isso, o discurso de Jesus. E dizer ainda, como se fosse um desânimo: você não tem nada, né? Nem do tamanho de grande mostarda vocês não têm. Aí nós podemos dizer hoje que a animação de Jesus deu para esse povo, né? Mas ele falou hoje também para nós: se tivesse fé. Então pedimos: Senhor, aumenta a nossa fé. Padre Pierre, no mesmo sentido, segundo Jesus, se tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda e dizer à amoreira: arranca-te daí e planta-te no mar, Jesus usou uma metáfora, ou este é realmente o poder da fé? São as duas coisas, tanto uma metáfora
acontecer. Só para ilustrar, uma vez Jesus estava passando com os discípulos e estava com fome. Ele viu uma figueira. Ele foi lá procurar, pensou que ia encontrar os figos. Olhou lá, não tinha figos. Tinha muita folha, certamente não era a época. E Jesus disse ali que ninguém nunca mais come do fruto dessa árvore. E foi embora. No dia seguinte, quando passavam por ali, a árvore tinha secado. E os discípulos diziam: "Ô Senhor, olha a árvore que o Senhor amaldiçoou ontem, secou." E o poder da fé, nesse caso, foi um fato concreto, uma realidade, não foi uma metáfora, foi um fato pela fé, pelo poder. A mesma coisa que ele expulsou demônios pela fé. Agora, a metáfora também entra no sentido de que nós podemos fazer muitas coisas pela nossa fé. Talvez nem tanto tirar uma montanha dali para jogar lá uma moreira, mas nós podemos fazer muito mais coisas que são maiores do que tirar uma moreira de um lugar para colocar em outro. Então, o poder da fé é maior do que nós podemos imaginar, que a nossa inteligência humana não alcança e pode fazer muito mais coisas. Então, essa visão de Jesus, falando assim, tem um fato concreto que a fé move, muda as realidades grandiosas, mas também um sentido de uma imagem de dizer que você pode pedir a isso que vai dar, mas pela fé muda muitas coisas. Padre, quando Jesus faz a analogia do patrão, que ao invés de convidar o empregado para sentar-se à mesa, o manda preparar o jantar e servi-lo, ele nos chama a atenção para qual tipo de comportamento? Porque era a visão na época, até muitos hoje ainda, o patrão, quando ele chega, ele menos se preocupa com o empregado. O duro trabalho que deu no campo, na roça, ou lá onde que estava ganhando, cuidando dos animais, ele se volta para si. Porque ele prepara o banho, e depois coloca a mesa, eu vou comer, e depois lava a louça, depois você vai cuidar de você quer comer. Então, o que Jesus está dizendo é que nós, na realidade humana, somos mais voltados para nós do que para o outro, o que não deveria ser. Será que vai chamando, dizendo: "Vem sentar-te aqui à mesa, ou eu vou te servir"? Será que isso acontece? Então, a lição para nós é o serviço. É o serviço. Seja o patrão, sejamos a serviço também do nosso funcionário, da nossa funcionária, e como funcionário, mas também olhar que é um ser humano, que tem uma dignidade, que tem que respeitar, honrar essa pessoa e não explorar. Então, o que Jesus está dizendo, e no fim, vai dizer, procura aquilo que, se nós também, como somos empregados, servos de Deus, ele está dizendo isso que ele está produzindo. Estamos a serviço de Deus e manter a fidelidade. A mesma coisa que aquele empregado é fiel ao seu patrão, nós temos nosso patrão que é o nosso Deus. E nós devemos a fidelidade ao nosso Deus em tudo aquilo que nos pedir e nos orientar. Então, nós temos que ser fiéis no segmento de Deus, no segmento de Jesus. E Deus fala através da igreja, fiéis também no segmento da igreja. Então, se os homens do mundo, da sociedade, são assim, nós temos que ser assim nas coisas que dizem respeito a Deus. Eu acho até que você já respondeu um pouco dessa pergunta que eu vou te fazer quando fez essa citação. Jesus nos diz nesta palavra: quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizeis: somos servos inúteis, dizemos somente o que deveríamos fazer.
em relação ao reino de Deus? É porque quando Deus está pedindo de fazer, digamos, somos servos e servas. E o que Deus está pedindo para nós? Sermos evangelizadores, sermos aqueles que vão resgatar o outro irmão para Deus, buscar esse irmão, aquele irmão, para que ele encontre o rosto verdadeiro de Deus, para que ele encontre o caminho de Deus. Agora, se conseguimos trazer um irmão, uma irmã, ou muito mais para Deus, dizemos, eu só fiz aquilo que eu tinha aqui a obrigação de fazer, né? E sou apenas um servo de Deus. É como assim, hoje eu estou cansado, eu não vou à igreja, então eu só fiz aquilo que eu deveria fazer, né? Eu não fiz um sacrifício a mais. Então eu tenho que fazer, a verdade, hoje eu preciso ir na igreja, eu me sinto numa obrigação de servo, de serva, de ter que ir fazer isso, porque eu não me omitiria com o meu patrão, com a minha patroa, mas o meu patrão é Jesus. E se eu não fizer a sua vontade, eu vou estar realmente saindo daquilo que eu já acordei. Então, o acordo meio com Jesus, com Deus, é a minha salvação, a minha fidelidade no servimento. A mesma coisa, um empregado que está fiel no seu patrão, o que ele recebe é o seu salário, a fidelidade, o salário dele vai estar em dia. Porque tem que trabalhar, não fez direito aquilo que tinha que fazer. Qual é o meu salário? O meu salário é a salvação que eu busco. Então eu preciso dessa minha fidelidade para com meu Deus, para com o Deus que fala através do irmão, da irmã, através da igreja, através daquele que estão evangelizando. Então, e logo que eu fizer isso, eu não vou cobrar nada mais, vou dizer, eu fiz a minha parte. Agora, a palavra de Deus também diz, o trabalhador merece a sua recompensa, mas isso não quer dizer uma recompensa só no céu, né? Jesus diz, em qualquer casa que vos acolherem, come e bebe o que vos oferecerem, né? Mas não anda também de casa em casa. Jesus é esperto. Por que essa expressão servo inútil? Servo inútil, porque a verdade o que nós temos de utilidade perante Deus? Quase nada. Quase nada. Nós somos, o que nós podemos contribuir para com Deus? Nada. Né? E tudo que nós podemos dar para Ele, que Ele não tivesse, não tenha. Nada. Não, eu fiz o meu serviço. Inútil, quer dizer, inútil no sentido que não é que não vale, né? Mas era uma obrigação, como diz algumas pessoas, né? Só fez a sua obrigação, né? Então nós somos diante da obrigação de fazer as coisas para Deus. Então quando tivermos feito isso, eu só cumpri com o meu dever. E nisso, se eu cumprir com o meu dever, eu não preciso de muito mais nada. Só cumprir com aquilo que... E quando eu cumprir com aquilo lá, a minha salvação está garantida. Nem eu penso que é o salário, mas Ele me dá isso gratuitamente. Então, é interessante o Evangelho de hoje, para nós pensarmos que somos sempre inúteis, né? O que nós somos? Não grande coisa, mas Ele precisa do nosso serviço para trazer outros que estão desviados, que estão fora, para o caminho, né? E quando nós fizermos isso, não é para nós não vangloriarmos, não pensar que somos alguma coisa extraordinária, não. Se não somos nós hoje, alguém outro podia fazer, né? E como diz Jesus, se os filhos não gritarem, ele pode suscitar as pedras. Então, somos inúteis, como se fosse o poder dizer descartáveis, mas não somos tão descartáveis assim. Somos importantes diante de Deus, do olho de Deus, somos importantes porque o sopro de Deus está em nós. Mas é uma linguagem bem forte, bem dura aqui o Evangelho,
é inútil. Não, tem uma utilidade, mas não tão inútil no sentido de descartável, de não porque servimos ainda para o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, Deus abençoe o seu lar, Deus abençoe o seu trabalho, que a sua vida seja tocada por esse Deus, que Deus aumente a sua fé, aumentando a sua fé, sirva melhor. E reza por nós, para que Deus também nos alimente mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.